Olá pessoal, vamos começar com o nosso primeiro exercício. A gente veio conversando sobre coisas teóricas, na verdade, e é agora que começa a parte de aplicação propriamente dito. Então, para começar, vocês vão receber uma planilha de Excel parecida com essa. O trabalho de vocês vai ser realizar as atividades contidas na aba de ângulo geral e ângulo geral com exercício propriamente dito. A tabela de vocês não vai estar completamente preenchida igual a minha. Então, o que vocês vão ter que fazer para resolver os exercícios? Preencher as células que estão faltando para embasar as perguntas que estão aqui. Só que antes de eu chegar propriamente dito na pergunta, eu vou evoluindo com vocês a partir dessa abinha aqui. Por quê? Todas as atividades que tiverem na aba laranja, que são as atividades que realmente vão contar pontos, vão estar baseados no conceito simples que a gente viu de ângulo geral. Na aula teórica, vocês viram que, para mim achar esse ângulo geral aqui, que está representado pelo beta, eu posso tomar como posição o ângulo geral considerando pé, crista, e o ângulo crista, crista, ou pé, pé. Tanto vai fazer. Então, isso tudo, para me determinar o valor desse ângulo, está embasado no somatório de todas as alturas, dividido pelo somatório de todos os comprimentos que eu tenho aqui embaixo. Então, essa razão aqui, para essa forma para achar o ângulo de beta, como eu tenho 4 alturas de bancadas aqui, ficou com o valor de 4. Como eu tenho 3 larguras de bancadas principais aqui, 3 larguras de bancadas, mais 4 vezes esse valorzinho desse D que está aqui, que na verdade ele é um dos catetos desse triângulo que forma a face. Então tá, a fórmula nossa tá desse jeito aqui, igual a gente viu. Só que a gente precisa de dar umas transformadas para a gente poder trabalhar no Excel. E é justamente isso que eu quero mostrar aqui. Nesse nosso exercício aqui, que eu coloquei, vai vir para vocês a quantidade de bancadas, largura, altura e o ângulo de face. Ou seja, tudo que vocês precisam para preencher essa fórmula que está aqui. Só que eu fiz questão de colocar ela aqui porque temos algumas coisas extremamente importantes para a gente prestar atenção. Primeiro, quando você for calcular tangente dentro do Excel, que é justamente o que está aqui embaixo, nesse denominador, a função tangente do Excel aceita valores em radianos. Então, ela faz a conta com radianos. Então, tudo que ele for fazer aqui em termos de conta, ele vai soltar em radianos. Então, vocês vão ter que dar um jeito de converter, igual aqui está escrito na fórmula, para radianos. E na hora de exibir o resultado aqui, lembrar que a última coisa da fórmula vai ser conversão em graus. Então, a gente tem que estar atento. Entra sempre em radiano. Na hora de eu pedir para exibir o resultado para a gente, vai ter que sair em graus. Ok, pessoal? Então, essa formulazinha aqui, que vocês estão vendo, vai ser o que vai ser utilizado nos demais exercícios aqui de ângulo geral. Só que eu vou mudar as perguntas. Eu vou dar um jeito da gente investigar e ver o que está acontecendo. Ok? Mais uma coisa antes da gente começar. Quando você for deixar o seu trabalho lá no sistema acadêmico, colocar seu nome e matrícula. Por que colocar seu nome e matrícula? Porque a sua matrícula é composta por uma série de números, onde é que eu tenho um último número de matrícula e um penúltimo número de matrícula. Então, o seu último número de matrícula virá a variável x, o seu penúltimo número de matrícula vira a variável y. Então, o que acontece aqui? Para utilizar aquela fórmula, que é a mesma que eu repliquei aqui de novo, eu vou ter que precisar de largura de bancada, altura, ângulo de face, quantidade de níveis, ângulo geral, de pé, ângulo geral de crista, isso aqui para a gente determinar. Mas o que está aqui no outro lado, que são largura de bancada, altura de bancada, ângulo de face e níveis, eles necessitam de ser determinados, ou seja, cada um vai ter um valor diferente. Por quê? Igual, por exemplo, no caso que eu deixei pronto aqui.
Largura de bancada em metros, eu coloquei 15. Mas, na verdade, no caso de vocês, vai ser o 1 mais o x, igual está aqui. 1x. Então, por exemplo, se o seu último de matrícula for 12, em vez de ser 15 aqui, ia ser 12. Mas como no meu caso eu estou trabalhando com 15, eu deixo 15. Meu último número de matrícula é x. É 5. O meu penúltimo número de matrícula é y. Então, aqui, ó, altura de bancada. 10, aliás, 1 e y, que no meu caso fica 1 e 0, que dá 10. De novo, se fosse 13, seria 1 e 3, porque 3 é o seu último número de matrícula. E a mesma coisa para o ângulo de face e para o número de níveis. Então tá, sabendo que isso se repete todas as vezes, inclusive aqui, ó, largura da bancada, altura de bancada e ângulo de face. Está relacionado com as minhas variáveis, igual eu deixei aqui, 1x, 1y, 6y. Mesma coisa aqui para baixo. Observa só uma coisa aqui nessa segunda tabela que a gente vai usar. Ó, 1x constante, ou seja, não vai variar, igual está aqui. Depois, no exercício, vocês vão ver, só para ficar bem reforçado. Aqui eu estou tendo uma variação, depois vocês vão ver. Vou escrever aqui constante também. Só ajustando aqui, esse aqui também vai ser constante. E nos outros todos vai acabar variando. Escrever constante na frente de cada um deles aqui, porque esses aqui vão ser constantes. Esse aqui não, errei. Esse Y aqui vai ser constante aqui. Aqui, esse constante, eu fui no lugar errado. Ajustei aqui. E aqui também vai ser constante. Então tá. O que quer dizer tudo isso que está pronto aqui? Eu vou falando item por item do que a gente vai ter que responder. Então vocês vão fazer o seguinte para mim. Além de preencher as fórmulas aqui, e as fórmulas vão ser preenchidas somente nas regiões onde é que eu marquei com esse marrom bem claro. Então, para resolver os exercícios, eu vou colocar fórmula em cima onde que é marrom claro. Certo? Então, a primeira pergunta. Calcule o ângulo geral para cada um dos x níveis, considerando. Para a gente ter certeza, por exemplo, você quer ter certeza absoluta que a sua fórmula está correta, é muito simples. Lembra que eu te mostrei a fórmula na aba anterior? Eu coloquei aqui para 15, para 10, 65 e 5. Se você quer testar a sua fórmula de ângulo geral de pé e de pé crista, basta você comparar com esses valores que eu deixei aqui. Se você fez isso e está certinho, beleza, você está com a fórmula ajustada para poder usar nos demais exercícios. O que eu estou pedindo aqui são 6 perguntas. Vocês vão deixar as contas para responder, igual eu tenho algumas perguntas aqui que são teóricas, vocês vão abrir uma nova aba, clicou aqui, abriu uma nova aba e coloca as respostas para mim, uma caixinha bonitinha, organizada, certo? Então tá. Calcule o ângulo geral para uma cava com x níveis, considerando pé, crista, crista. É exatamente o que está posto aqui. Se o seu valor de x é 6, então você vai fazer para 6 níveis. Se for para 8, 8. Só tem uma coisa aqui que vocês vão fazer para mim. Se o seu valor de x for 0, é lógico que você não vai colocar 0, você vai substituir para mim por 1, para mim ter pelo menos um nível de bancada. Combinado? Então tá. Quando eu peço aqui na letra A para calcular o pé, é literalmente usar a fórmula aqui para poder gabaritar. Pé crista, você também vai pegar, aplicar a fórmula para a gente poder verificar como que está aplicado, se você aplicou corretamente aqui a fórmula. É basicamente um teste para saber se você está fazendo certo ou está fazendo errado. Lembra que esse primeiro aqui é a fórmula do pé crista
E esse segundo aqui, que independe do número de bancadas, é o pé. Tem diferença entre os dois? Tem, e é justamente isso que a gente vai avaliar na pergunta 2. Determine o ângulo geral considerando de 1 até 20 níveis de operação. Então, por exemplo, a gente vai vir aqui, eu estou pedindo para vocês avaliarem o ângulo geral considerando de 1 até 20 níveis de operação. Então, nós vamos avaliar o ângulo geral considerando pé crista e crista crista. Então, vocês vão aplicar as duas fórmulas. O que eu vou ter aqui de constante? A sua largura de bancada vai ser constante. A altura de bancada também vai ser constante. Não vai variar. Ângulo de face também. A única coisa que varia é a quantidade de bancadas. Aí você vira para mim e fala assim, não, mas quando eu estiver considerando o ângulo geral pé-pé, não varia, porque eu vejo na fórmula aqui que não tem um número de bancadas associado, certo? É isso mesmo. Então, só para o ângulo geral, quando for de pé até crista, que eu vou ter variação. Então, vocês vão construir uma fórmula que vai considerar que é a quantidade de bancadas e a gente arrasta e vê o que isso dá. Então, beleza, você vai construir. No 3, eu faço uma pergunta teórica em cima do resultado que vai aparecer nesse gráfico aqui. Esse gráfico vai apresentar os resultados aqui entre ângulo geral considerando pé e crista e ângulo geral considerando crista, crista. E a pergunta é, o possível erro ou diferença entre o ângulo geral por pé, crista e crista, crista ou pé, tanto faz, será mais exagerado em cavas mais profundas ou mais superficiais. Então, o que eu tenho? Eu tenho um número de bancadas aqui embaixo que está refletindo o que eu estou aumentando aqui. Quanto maior o número de bancadas, eu tenho uma cava mais profunda. E aí a minha pergunta vem. A diferença entre as duas metodologias fica mais exagerado em cavas mais profundas, com maior número de bancadas, ou cavas mais superficiais? Eu acho que a resposta fica óbvia. Caso o erro máximo aceitável entre as duas metodologias seja de 10%, a partir de qual nível os sistemas de cava final passariam a gerar resultados satisfatórios em qual nível de profundidade? Então, você vai ver aqui no seu, quando que ficou menor do que 10%, e vai me falar a partir de qual nível ela gerou resultados significativamente satisfatórios. O que acontece aqui é o seguinte, olhando para a fórmula, a gente consegue ver que quando eu considero o número de bancadas, quanto menor o número de bancadas, mais perto do ângulo de face ele vai estar. É lógico. Se eu vim olhar esse desenho aqui, se eu tiver um nível só de aprofundamento, o ângulo geral vai ser exatamente o seu ângulo de face com um nível só. A partir do momento que eu vou adicionando mais níveis, ele vai se afastando do ângulo de face e vai se aproximando do ângulo geral. Então, isso aí é um comportamento plenamente esperável. Então, à medida que eu vou aprofundando, a minha cava vai tendo um comportamento, vou falar de um jeito grosseiro, de ficar mais deitada, porque ele vai se aproximando cada vez mais do ângulo geral pretendido na cava final. Sim, à medida que eu vou descendo, eu vou tendo essa aproximação. E é isso que esse gráfico aqui está relacionado com o seguinte, desse tópico. Explica o motivo do ângulo geral aumentar com a altura da bancada e qual o significado prático. Vocês vão observar que nessa segunda parte aqui, onde é que eu tenho esse gráfico, aqui eu tenho a quantidade de bancadas, deixa fixo no trabalho de vocês, por mais que aqui eu tenha falado que é função de x, eu quero que vocês deixem constantes. Eu vou deixar constante aqui também a largura de bancada e vou mexer somente na altura de bancada. Quando eu faço isso,
também considerando constante o ângulo de face, eu tenho um método de cálculo pé-crista e um método de cálculo que é o crista-crista ou pé-pé, que vai ser um ângulo geral, ou seja, o seu talude final aqui. Observe o seguinte, quando isso aqui for acontecendo, eu tenho mostrando pelo ângulo geral esse gráfico de azul aqui, e eu tenho pela largura variando, que é o gráfico que está aqui embaixo, que é justamente o contrário, onde é que eu vou variar a largura de bancada e vou deixar a altura de bancada constante. Quando eu faço isso, à medida que eu vou aprofundando no número de bancadas, aqui, então aqui, vou estando cada vez aumentando mais a questão da altura de bancada e depois a largura, eu tenho um comportamento de aumentar o ângulo geral com o aumento da altura e um comportamento oposto para a largura. O que isso aqui está dizendo para a gente? Qual que é a implicação prática? Quanto mais eu for aumentando a altura da bancada, eu estou tendo um ângulo geral maior. Quanto mais em pé eu estou, mais seletivo eu sou naquela minha cava. Quanto mais eu tiver que abrir minha cava, ou seja, meu ângulo geral for mais deitado, eu tenho esses problemas de seletividade aqui. Então vocês vão vir e vão explicar que é significado prático. E aí, a pergunta quinta. Qual é o impacto da seletividade com o aumento da bancada? E considerando o aumento de largura. Esse gráfico aqui responde as duas perguntas. Só lembrando uma coisa, que esse gráfico de cima é considerando pé-crista, esse aqui é considerando crista-crista ou pé-pé, mas o resultado está praticamente o mesmo. Então, a resposta de cima do item 5 e 4 estão prontas. Item 6. Qual o impacto do ângulo geral caso uma região da cava apresente piora no ângulo de repouso do material? Então tá, se eu tiver uma região onde é que eu tive uma piora no ângulo de repouso, ou seja, o ângulo de face dele, eu tenho um ângulo de face menor, porque 90 graus ele está um paredão, ou seja, ele sustenta mais. O 30, ele está deitado, ou seja, ele tem uma resistência mecânica pior. Então, essa região do gráfico aqui é uma região geomecânica pior, aqui é uma região geomecânica melhor. Então, na região de melhor geomecânica, eu tenho da pior geomecânica, eu tenho um comportamento de ângulo geral que afeta a seletividade e aqui um outro comportamento que afeta a seletividade também. E essa seletividade aqui no caso, se eu tivesse que desenhar, e vou colocar aqui uma arte para a gente ver melhor, tivesse desenhando aqui uma cava final, dá uma desenhada aqui grosseira, eu tenho um impacto direto que é o seguinte, vou mudar a cor desse aqui para ficar mais fácil de ver, vou mudar para um laranja. Se eu tivesse essa cava aqui com a face de azul, né, que eu consigo ficar mais em pé, mais próximo de 90 graus, eu consigo ser mais seletivo em cima do minério que eu tenho que tirar aqui ao centro, e com a laranja eu passo a pegar uma fração de estéreo maior aqui, então eu tenho um empreendimento mais caro, com a lucratividade menor, também em função desse ângulo de talude aqui. Isso pode chegar a inviabilizar o aprofundamento de uma cava? Pode. Podemos ter esse problema. Então, todos esses problemas aqui fazem sentido para vir e explicar esse sexto aqui. Então, essa aqui é a parte A do exercício que vocês têm que fazer. Vão ter outras tabelas também para entregar como conjunto de exercícios para considerações geométricas. Quero que vocês respondam todas essas perguntas. Lembre-se, é individual, considerando o número de matrícula. Vai abrir uma aba aqui para mim, vamos colocar todas as respostas. E eu quero que tudo isso venha preenchido com as fórmulas e os gráficos certinhos. Ok, pessoal? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.